Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano, vamos iniciar mais uma aula, mas agora nós vamos falar sobre algumas propriedades do determinantes, tá? Então nós já aprendemos lá sobre matrizes, definições, nós vimos algumas operações acerca das matrizes, ok? E vimos também na última aula determinantes de matrizes de ordem 1, 2 e 3. Agora nós vamos ver algumas propriedades destes determinantes e depois, uma outra aula, nós vamos aplicar o cálculo de determinantes para uma matriz maior que ordem 3, tá? Tudo bem? Então vamos iniciar essa aula, tá? O determinante de uma matriz será nulo quando tivermos a seguinte situação, ó. Primeira propriedade. A matriz, ela vai apresentar uma fila de zeros, tá? Não importa se é uma linha ou se é uma coluna, tá bom? Então perceba aqui na matriz A. Nesta matriz A, você possui uma linha, no caso aqui 0, 0, 0. Então você não precisa calcular o determinante, você já tem um resultado imediato. Qual é o cálculo do determinante desta matriz? Vai ser 0, perfeito? Então, você tem uma matriz B aqui. Aqui, no caso, é a coluna, tá? Olha lá, você tem um item que é 0, o seno de 0 é 0, o cosseno de 90 graus é 0 e o log de 1 na base 10 aqui é 0, tá? Então, você tem que essa coluna vai ter os elementos iguais a 0. Então, precisa calcular o determinante aqui? Não, você já tem a resposta imediata. O determinante vai ser 0. Então, basta uma fila, não importa se é linha ou se é coluna, tá? Ah, professor, e a diagonal? Não, não é diagonal. É linha ou coluna igual a 0, tá? Uma fila nula, você tem a resposta do determinante nulo. Propriedade 2. A matriz que possui filas paralelas proporcionais, tá? Então perceba aqui na matriz A, você tem uma linha com os números 1, 2 e 3. Depois você tem uma linha paralela, ó, tem que ser paralela. Você tem aqui, ó, 2, 4, 6. Então, esta terceira linha, ela é proporcional, tá? Proporcional por quê? Porque a primeira linha ali, ó, em relação à terceira, ela está sendo multiplicada por 2. Então, lá, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então, essa terceira linha, ela é proporcional à primeira. Se isso acontecer, não precisa perder tempo calculando o determinante. Basta você responder o quê? Que é 0. Ok? Agora, matriz B. Você tem a primeira coluna e a segunda coluna. Veja o que está acontecendo. Ó. Elas são iguais. 2 e 2, 3 e 3, 5 e 5, 6 e 6. Logo, elas são proporcionais, tá? É como se a segunda coluna tivesse sido multiplicada. A segunda coluna fosse o resultado da primeira coluna sendo multiplicado por 1, tá? Então, se você tem filas paralelas, tá? Ó, essa coluna paralela a esta, então você tem aí proporcionalidade. Existe proporcionalidade? Existe. Então, o determinante é 0. Não precisa perder tempo, tá? Então, a propriedade do determinante vai nos ajudar a ser mais imediatos nas nossas soluções. E a próxima propriedade, que é a propriedade 3. Então, nós temos aí, ó, quando uma fila é uma combinação linear de outras filas paralelas. Então, isso aqui tem que estar muito claro, pessoal. Sempre aqui a propriedade está trabalhando paralelas, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui na matriz A. Perceba. Por que esse determinante, então, vai ser igual a 0? Porque está acontecendo a seguinte situação, ó. Se você olhar para a coluna 3, ela vai ser o resultado da coluna 1 mais a coluna 2. Então, existe uma combinação entre essas duas colunas para resultar a terceira. Então, lá, 1 mais o 3, o 4, 2 mais 1, 3, 3 menos 1, 2. Então, você observa que uma fila, no caso aqui a gente está trabalhando com coluna,
ela vai ser uma combinação das outras duas, desde que elas sejam paralelas, tá? Vai perder tempo calcular o determinante? Não. Você vai colocar aqui o determinante é igual a 0. Matriz B. Então, na matriz B, o que está acontecendo? A linha 4, ela é a soma da linha 1 com a linha 3. Então, olha lá, linha 1, linha 3. 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, 4 mais 0, 4. Então, se você consegue visualizar isto, se você consegue visualizar que isto está acontecendo, não perca tempo calculando o determinante. Você vai colocar ele igual a 0. Então, pessoal, o que a gente está percebendo aqui? Essas três primeiras propriedades foi para trabalhar os determinantes igual a 0, tá? Quando o determinante vai ser igual a 0. Então, essas propriedades, elas vêm nos dar soluções imediatas. Então, a propriedade vem nos ajudar, tá? Não é algo que você vai achar, nossa, vai complicar mais os nossos cálculos acerca do determinante. Não, muito pelo contrário. Existe a propriedade justamente para você não ficar perdendo tempo resolvendo determinante, por exemplo, aplicando a regra de Sarri ou uma outra regra que a gente vai aprender, a regra de Laplace, a regra de Quiot, que são determinantes onde você tem uma matriz maior que ordem 3. Perfeito? Então, essas propriedades vêm nos ajudar a dar soluções imediatas. Vamos continuar? Bom, na propriedade 4, nós temos aqui, ó, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Então, lembra lá das definições que a gente viu de matriz, o que é uma matriz transposta? A matriz transposta é a linha vira coluna. Então, você percebe aqui, ó, 2, 3, 2, 3, 1, 5, 1, 5. Então, a matriz B que está sendo trabalhada aqui, ela é a transposta da matriz A, ok? Então, o que diz essa propriedade? Que o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz B, porque a matriz B é a transposta de A, tá bom? Uma outra nomenclatura que poderia ter feito aqui é utilizar a ideia da transposta, né? O conceito de transposta. Quando a gente faz a transposta de uma matriz, né? Você poderia ter escrito aqui det da transposta de A, que essa é a nomenclatura da transposta, perfeito? Mas aqui a gente percebe que a matriz B é transposta de A, então ela vai ter o mesmo resultado. Tudo bem? Então, lá, aqui igual a 7, igual a 7. Então, vai ter o mesmo resultado. Perfeito? Propriedade 5 é o que nós chamamos aí o teorema de Binet. O que diz o teorema de Binet? O determinante de A vezes B, ou seja, da matriz A vezes B, é a mesma coisa que você calcular o determinante de A e depois calcular o determinante de B e multiplicar os dois resultados, tá bom? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. A gente vai calcular o determinante de A. Quem é o determinante de A? 2. Quem é o determinante da matriz B? 4. 2 vezes 4, você tem que é 8. Agora, perceba, a matriz A vezes B, aplicando a multiplicação, você vai obter essa matriz aqui como resposta, tá? Então, lembra lá da multiplicação de matrizes. Matriz de ordem 2 vezes matriz de ordem 2, resultado uma matriz de ordem 2. Tem que lembrar lá da multiplicação de matrizes, porque aqui eu não estou demonstrando o cálculo dessa multiplicação. Então, a multiplicação de A vezes B resulta nessa matriz. O determinante dessa matriz também vai ser 8. Então, você percebe que é o mesmo resultado. Você pode calcular separadamente o determinante de A e o determinante de B e depois só multiplicar, ou simplesmente fazer a multiplicação das matrizes e depois calcular o determinante, o que, é claro, levaria um pouco mais tempo, tá bom? Mas é a mesma coisa. Esse é o teorema de Binet, tá bom?
Então, você tem aí que det de A vezes o det de B é a mesma coisa que o determinante do produto dessas matrizes. Propriedade 6. O que diz a propriedade 6? A troca de filas paralelas. Então, nós temos aqui, ó, dada uma matriz A de ordem n por n, se nós trocarmos aí as posições de duas filas de A, lembrando filas paralelas, teremos uma nova matriz B de ordem n por n. Você não vai alterar a ordem, né? Claro, você só está mudando de posição as filas que são paralelas, cujo determinante é igual ao determinante de A, mudando-se apenas o sinal mais ou menos. Então, vamos ver um exemplo do que está acontecendo aqui, ó. Exemplo da propriedade 6. Você tem uma matriz A. Quais são os elementos? 2, 3, 1 e 5. Nós vamos alterar aqui a posição de filas paralelas. Nesse caso, como é uma ordem 2, né, fica mais tranquilo em 1 para a gente entender. Você alterou o que aqui? Ó? Você mudou a linha. Então, essa linha 2 e 3 você mudou com a linha 1 e 5. Então, perceba, não é que vai ser o mesmo determinante. Então, você tem uma matriz B aqui, ó, de filas paralelas trocadas. Então, você trocou a fila. Então, o que aconteceu com o resultado? O que antes era positivo ficou negativo. Então, quando você altera apenas a posição de filas paralelas, você muda o sinal do determinante. Então, se o det de A deu 7 e o determinante de B, sabendo que a matriz B ela possui apenas a troca de filas paralelas em relação a A, então basta você alterar o sinal do determinante de A, tá bom? Então, essa é a propriedade 6. Propriedade 7 é quando você tem um número k, tá? Uma constante k, multiplicando a fila, tá? De uma matriz. Então, o que diz aqui? Ó? Se multiplicarmos uma fila de uma matriz por um número real k, não nulo, é claro, né? Não pode ser zero, o seu determinante ficará multiplicado por k, por este número. Tá, professor, mas quando é que eu vou aplicar essa ideia? Vamos entender aqui no exemplo. Então, veja bem, ó. Você tem uma matriz A, no qual você calculou o seu determinante e resultou em 7. Depois você tem uma matriz B, no qual você percebendo, você observou que a linha, ó, por exemplo, essa linha 2, 3, em relação à primeira linha do B, você percebeu que essa linha ela é uma multiplicação por uma constante k, lá. O 2 foi multiplicado por quanto para dar 6? 3. E o 3 foi multiplicado por quanto para dar 9? 3. Então, essa linha aqui, ó, em relação à matriz A, foi multiplicado por 3. Então, o 3 aqui é a nossa constante k, é o nosso número real k, que ele fala na definição, tá? Então, nós temos que o k aqui para nós vai ser igual a 3. Então, a matriz B possui uma linha, possui uma fila que foi multiplicada por uma constante k, um número real k, em relação ao det de A. Então, o que vai acontecer com o determinante de B? O determinante da matriz B vai ser a multiplicação desse número k, que é o 3, multiplica o determinante da matriz A, que tinha dado quanto? 7. Então, 3 vezes 7 é igual a 21. Então, nós temos aqui que o determinante da matriz B vai ficar o K, que é o 3 que a gente viu, vezes o det de A. Tá bom?
Então essa é uma das propriedades aí acerca do determinante, que isso pode nos ajudar em alguns exercícios, né? Se você observar uma matriz em relação a outra. Propriedade 8. A propriedade 8 é uma consequência da propriedade 7, que nós acabamos de ver, tá? Então, o que diz a propriedade 8? Se todos os elementos de uma matriz quadrada A, de ordem n, são multiplicados por um número k, então o determinante fica multiplicado por k elevado a n, onde n é a ordem desta matriz, tá? Então, isto é, então se você tem aqui ó, o determinante de k vezes a, vai ser igual a k elevado a n, que é a ordem desta matriz, vezes o det de a, perfeito? Então, vamos ver aí um exemplo. Então, nós temos aqui a matriz A, perfeito? 2, 3, 1 e 5. Calculando o seu determinante, nós temos igual a 7, tá bom? Então, vou criar aqui uma matriz B, onde em relação à matriz A, eu multipliquei todos os elementos por 3. Multiplicando a matriz A por 3, que é o número real k, obtemos a matriz B. Então lá, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. Então, essa matriz B, em relação a A, todos os elementos foram multiplicados por 3. Foi multiplicado por K. Então, nós temos o determinante de B. Se você calcular este determinante, você vai chegar em 63. Então, aqui a gente calculou separadamente determinante de A, determinante de B. Mas se eu quisesse aplicar a propriedade, conhecendo o determinante da matriz A, bastaria você fazer o que então? Você ia pegar 3, no caso que é a nosso K, elevado à ordem da matriz. A ordem da matriz é 2. Então você vai pegar 3 na 2 vezes o determinante de A, que é 7. Então, você ia fazer 3 na 2, 9. 9 vezes 7, 63. Observe que é o mesmo resultado de você calcular o determinante da matriz B, tá bom? Então, o det de B nada mais é do que o k elevado a n, que a gente viu anteriormente, vezes o det de A. Tudo bem? Então, é uma consequência da propriedade 7, que lá a gente multiplicava apenas uma fila, e aqui você tem a multiplicação de todos os elementos por uma constante k. Propriedade 9. Então, a propriedade 9 vai ser válida para as matrizes triangulares, tá? Então, você tem que lembrar lá das definições o que são matrizes triangulares. Aqui a gente vai relembrar também nos exemplos. Então, o que diz a propriedade? Se os elementos situados abaixo ou acima da diagonal principal de uma matriz quadrada são todos iguais a zero, o determinante da matriz é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, vamos ver aí o que está acontecendo. Ó. Então, lá, exemplo da propriedade 9. Nós temos essa matriz A. Perceba, ela é uma matriz triangular. Você tem aqui a diagonal principal, certo? A gente não pode esquecer diagonal principal. E abaixo dessa diagonal principal nós temos elementos iguais a zero, elementos nulos. Então aqui você tem uma matriz que ela é triangular por essa definição, tá bom? Então, o determinante dessa matriz, basta fazer a multiplicação da diagonal principal, que é 1 vezes 2 vezes 3, que vai dar quanto? 6, tá bom? Isso acontece aqui também na matriz B. Perceba que acima da diagonal principal, todos os elementos são zero, tá? São iguais a zero. Se todos os elementos são iguais a zero, nós temos que esta é uma matriz triangular. Então, para calcular este determinante, basta fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal. 1 vezes menos 2, vezes 3, vezes 4, que vai dar menos 24. Então, perceba que é muito simples, tá vendo? Essa matriz é uma matriz de ordem 4.
a gente ainda não aprendeu a calcular o determinante dessa matriz. Mas, se acontecer essa ideia, você aplica a propriedade. Não precisa ficar se preocupando em calcular o determinante dessa matriz, tá? Ficar buscando outras maneiras, né? Basta você ir direto para o resultado. Olá, pessoal, propriedade 10. Válida para matriz similares às triangulares, tá? Por que são similares às triangulares? Vamos ver aqui o que está acontecendo, ó. Se os elementos situados abaixo ou acima da diagonal, o quê? Diagonal secundária, tá? Então aqui vai fazer uma referência à diagonal secundária e não a principal que a gente viu anterior, tá? De uma matriz quadrada, são todos iguais a zero. O determinante da matriz é o produto dos elementos da diagonal secundária multiplicados por. Aí nós temos aqui a seguinte formulinha, ó. Menos 1 elevado a n, que multiplica n menos 1, dividido por 2, em que n é a ordem dessa matriz. Vamos ver o exemplo para ficar mais fácil. Então nós temos aqui a matriz A, e a diagonal secundária. Então não vamos confundir com a diagonal principal. A diagonal secundária, os elementos abaixo dela são iguais a zero. Então ela é uma matriz, no caso aqui a gente está trabalhando similar à triangular, tá? Então essa matriz não é classificada como triangular, só é classificada como triangular em relação à diagonal principal, tá bom? Mas bem, quando isso acontece, como é que eu vou calcular então o determinante desta matriz? Eu vou fazer o produto destes elementos da secundária, tá aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 3, perfeito, vezes 1 elevado a n. Quem é n? É a ordem da matriz. Qual a ordem dessa matriz? É 3. Vezes n menos 1. N menos 1 é a ordem da matriz menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Isso dividido por 2, tá? Então, você tem aí a seguinte ideia, né? 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, você vai ter o menos 1 elevado a 3. Como você tem a base negativa aqui do 1 e o expoente é ímpar, então o resultado é negativo. Então, você vai ter 1 vezes 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1, então resulta em menos 6. Então, o determinante desta matriz é menos 6. Outro exemplo é a matriz B. Então, temos a diagonal secundária, os elementos acima dela são todos nulos, então basta aplicar a formulinha, tá? Vai ser o produto da diagonal secundária. Então, nós temos aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, vezes menos 1 elevado a quem? A ordem da matriz. Qual é a ordem da matriz? 4. Vezes a ordem menos 1. 4 menos 1, 3. Né? Então, 4 vezes 3, 12. 12 por 2, 6. Então, o expoente aqui vai ser par. Logo, menos 1 elevado a um expoente par resulta em 1. Então, o resultado aqui, basta manter o sinal da multiplicação. Então, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vai dar 24, tá bom? Então, essa é a propriedade 10 acerca aí de uma matriz similar à triangular. Propriedade 11. O que diz a propriedade 11? A soma dos determinantes, tá? Então, olha lá. São dadas 3 matrizes, A, B e C, de ordem N, com N menos 1 filas correspondentes iguais. A gente vai entender isso aqui no exemplo, tá? Se os elementos da outra fila de C forem iguais à soma dos elementos correspondentes das outras filas de A e B, então o det de C é o determinante de A vezes o determinante de B. Vamos entender isso aí. Então para ficar mais fácil. Então nós temos aqui, ó, a matriz A
Se você calcular o determinante da matriz A, vai dar menos 84. Fechou? Temos a matriz B. Se você calcular o determinante da matriz B, vai dar 78. Agora vamos ver o que está acontecendo. Tá bom? Vamos ver o que está acontecendo. Ó, a primeira coluna e a segunda coluna, tanto na matriz A, na matriz B e a matriz C, nós temos que são iguais, ok? Então, olha o que está acontecendo na terceira coluna. A terceira coluna da matriz C é uma adição das duas colunas da matriz A e B. Então, olha lá o que está acontecendo. Ó. Se você pegar aqui, ó, 3 menos o 4, vai resultar em menos 1. Então, você percebe que a matriz C é uma soma das duas colunas, uma coluna A e uma coluna da B. 6 menos 5, 1. Menos 3, mais 2, menos 1. Então, você percebe que está acontecendo aqui. Se isso acontecer, o determinante da matriz C, sabendo que você conhece o det de A e o det de B, basta você somar. Então, 78 menos 84 vai dar menos 6. Então, é o mesmo resultado. Então, essa propriedade você vai utilizar, é claro, quando você conhece as outras informações. Você sabe quem é o det de A, você sabe quem é o det de B, e assim você consegue calcular o det de C. Da pior das hipóteses, o que você vai fazer? Calcula o det de C normalmente, como você está habituado a calcular. No caso aqui é ordem 3, então a gente já sabe calcular o determinante de ordem 3, tá bom? Mas aquela escrita da propriedade 11 quer dizer exatamente isso aqui, tá? Lembrando que aqui a gente trabalhou coluna, tá? Mas no caso da propriedade, não importa, pode ser o quê? As filas. Então, ou é coluna ou é linha. Isso pode acontecer na linha também. Vamos lá, propriedade 12. A propriedade 12 vai falar sobre o teorema de Jacobi, tá? Ou de Jacobi. O que diz o teorema? Se você tiver lá uma matriz, no qual você vai multiplicar uma fila dessa matriz por um número real não nulo, e você vai adicionar esse resultado a uma outra fila, então o seu determinante vai ficar inalterado, tá? Então, o que vai acontecer nessa ideia na propriedade 12, que é o teorema de Jacobi? Tá? Vamos comparar aqui a matriz A e a matriz B. Tá? Então, você percebe que a primeira coluna e a terceira coluna, você tem aqui valores iguais. Tá? Você tem os mesmos elementos. Agora, o que está diferenciando é apenas a coluna 2 da matriz B. Então, lá na matriz B, você tem que a coluna 2, ela é a mesma coisa que você pegar a coluna 1 vezes o menos 2 mais a coluna 2. Isso da matriz A. Então, se você fazer essa combinaçãozinha aqui, ó, duas vezes a coluna 1, né, no caso aqui, menos duas vezes a coluna 1, mais a coluna 2, vai resultar nesses valores, 0, 0 e 1. Então, essa coluna 2 da matriz B nada mais é do que uma coluna da matriz A sendo multiplicado por um número adicionado a uma outra fila.
tá? Uma outra coluna. Então, lembrando que a ideia do paralelo aqui também tem que acontecer, né? Então, se você falar de linha, você vai somar linha. Se você falar de coluna, você vai somar coluna. Então, olha lá, pessoal, para ficar um pouquinho mais claro essa propriedade que é muito importante, porque é muito usual você utilizar essa ideia, tá bom? Então, o teorema de Jacobi, o teorema de Jacobi, o que ele diz? Você tem ali uma matriz no caso aqui a gente trabalhou a matriz A. Nós pegamos a matriz A e combinamos com a matriz B, né? Nós analisamos, na verdade não foi uma combinação. Nós analisamos a diferença entre elas. A única diferença que existia é o elemento da coluna 2 da matriz B. Mas você percebe que esta coluna da matriz B, ela é uma multiplicação de um número não nulo vezes uma coluna da matriz A somada com uma outra coluna da mesma matriz. Então você faz essa combinação de um número multiplicando uma fila somado a outra fila, porque isso pode ser tanto com coluna quanto em linha dessa matriz, tá bom? Então, se você fizer isso, a matriz ela não vai ser alterada ao seu determinante, né? O determinante dessa matriz não vai ficar alterado, vai ser o mesmo resultado. Então você pode fazer essas alterações, essas combinações, que o determinante não se altera, ele mantém o mesmo resultado. Tá bom? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Propriedade 13. A propriedade 13 vai tratar o determinante de Van der Waals, né? De Van der Waals. E Van der Waals é um francês, né, que desenvolveu também algumas ideias, algumas teorias acerca do determinante, tá? Então, o que diz o Van der Waals? O Van der Waals ele diz que um determinante de ordem n maior ou igual a 2, então temos que observar essa ideia, é chamado determinante de Van der Waals se na primeira linha os elementos forem todos iguais a 1. Na segunda, números reais quaisquer. Na terceira, os seus quadrados. Na quarta, os seus cubos. E assim sucessivamente. Olha lá, pessoal, então o Van der Waals está trabalhando uma matriz de que tipo, tá? Você tem aqui uma matriz, é claro, uma matriz quadrada de ordem n. Então a primeira linha dessa matriz são todos os elementos que têm que ser iguais a 1. A segunda linha dessa matriz tem que ser qualquer outro número, né, os números reais. E a partir da terceira linha começa os quadrados dessa segunda linha. Então vai ser o quadrado, depois o cubo, depois na 4, na 5 e assim por diante, tá bom? Vamos fazer um exemplo para entender essa ideia de Van der Waals. Então lá, o cálculo então do determinante de Van der Waals, quando acontecer uma matriz desse tipo, né, os elementos da segunda linha no determinante de Van der Waals são chamados de elementos característicos, tá? Um determinante de Van der Waals é calculado por meio do produto de todas as diferenças que se obtém subtraindo de cada um dos elementos característicos os elementos que os precedem. Opa, ficou confuso, professor. Vamos lá, vamos entender isso. Então lá, vamos olhar primeiro para a matriz, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Então a matriz A, olha lá a ideia de Van der Waals. A primeira linha é igual a 1. A segunda linha são os números reais. Então, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Na terceira linha, deve ser os quadrados dessa segunda linha, tá? Então, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Na quarta linha, perceba lá, aqui foi ao quadrado, então aqui tem que ser o
cubo. Então, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo. Se tivesse uma outra linha, seria na 4 e assim por diante, tá bom? Então, aqui você tem uma matriz de ordem 4. Então, a primeira linha tem que ser tudo 1, a segunda linha vai ser qualquer outros números reais, e a partir da terceira linha começa ao quadrado, ao cubo e assim por diante. Então, se você observar uma matriz que é deste tipo, então é uma matriz de Van der Waals. E aí, como é que você vai calcular o determinante desta matriz? Bom, então o que diz o determinante de Van der Waals? Nós vamos olhar para a segunda linha neste caso aqui, que essa segunda linha são aqueles elementos característicos, né, que ele chamou lá na definição. Então, a partir do segundo elemento aqui, ó, você vai subtrair com o anterior. Dois menos 1, tá aqui. Você vai multiplicar pelo próximo elemento, só que ele vai subtrair todos os anteriores. Quem são os anteriores do 3 aqui, por exemplo? Os anteriores do 3 é o 1 e é o 2. Então, você vai subtrair o 3, você vai subtrair do 3 o 1 e vai subtrair o 2. Então, você vai fazer o produto aqui, ó. 3 menos 1, então 3 menos 1, que está antecedendo o 3, e o 3 menos 2, porque o 2 antecede o 3. Então, você está multiplicando. Aí vai de novo. Agora você vai pegar o próximo elemento, que é o 4, só que o 4 menos cada um dos seus antecessores, tá? Então, é 4 menos 1, 4 menos 2 e 4 menos o 3. Então, olha aqui, ó. 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos o 3. Tudo bem? Então, você vai calcular o determinante de Van der Waals olhando apenas para essa fila, no caso aqui, essa linha. Tá bom? Então, fazendo essa ideia, você multiplica todos esses resultados, tá? O resultado dessas diferenças. Multiplicando, então, os resultados dessas diferenças, você vai obter um determinante igual a 12, tá bom? Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aqui através do exemplo, né? Do Van der Waals. Não é difícil. Bom, pessoal, essa aula eu vou terminar por aqui. Essas foram as propriedades do determinante. Na próxima aula nós vamos falar sobre determinantes de uma matriz de ordem n por n, ou seja, uma matriz maior do que a ordem 3, tá? E aí eu quero terminar essa aula lembrando aí de um grande matemático, que é o Leibniz, ou Leibniz, né? Então Leibniz, ele é alemão, ele nasceu aí em 1646, morreu aos 70 anos em 1716, foi contemporâneo de Newton e de outros grandes matemáticos. Ele entrou na faculdade há cerca aí de 15 anos. Aos 20 anos ele já estava se tornando aí doutor em direito. Ele fez direito, fez filosofia, fez teologia, fez matemática e era um grande físico, teólogo, filósofo e contribuiu muito para a área da matemática. E até hoje ele vem influenciando metafísica, vem influenciando os pensamentos lógicos, contribuindo muito para a filosofia, para a teologia, na área de direito, na área da engenharia e também na área política. Foi um dos matemáticos que desenvolveu também o conhecimento dos números binários. Foi o primeiro também a desenvolver uma máquina de calcular. Tá? Então essa máquina fazia aí o cálculo da adição, subtração, divisão e a multiplicação. E acerca do que nós estamos aprendendo,
que é o conceito de matrizes, que também é trabalhado no conceito de sistemas lineares. Leibniz, com grande importância, e nos deu ferramentas aí para trabalhar muito sobre essa ideia, que nos ajuda a compreender a ideia de matrizes e a ideia de determinantes. Ok? Então fica um pouquinho de história para vocês. Então espero que tenham gostado desta aula e até a próxima.